Olá, meus queridos. Estamos começando mais um programa da EBD em Casa. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor. Para você que pela primeira vez está assistindo o nosso programa, eu te peço que se inscreva no canal. Dá o seu joinha, dá o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece. Hoje nós estaremos comentando a lição de número 10, estamos aí aproximando já do final do trimestre. E nós, desse segundo trimestre, melhor dizendo, E nós, hoje vamos comentar a lição de número 10, a lição o avivamento na vida pessoal. E eu te convido para você pegar a sua caneta, seu bloco de anotação, sua revista, a sua Bíblia e vamos ficar conosco até o final. Anote os textos, anote os capítulos, os versículos, para que melhor você aprenda da palavra de Deus. Uma lição promissora, que nos traz, nos promete muito aprendizado nessa ministração e que você esteja conosco até o final, tá? Então, lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Então, o personagem que a lição vai citar aqui é o rei Davi, tá? Nós vamos ver o avivamento na vida do rei Davi. É um dos personagens que a lição que o comentarista vai citar aqui na lição. Texto áureo. Porque a tua benignidade é melhor que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, verso 3 e o verso 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Tá? O nosso comentarista, como todos já sabem, você já tem conhecimento, é o pastor Elinaldo Renovato. Tá? E a nossa leitura bíblica em classe está em Salmos capítulo 63, ou Salmo não tem capítulo, mas o número 63, verso 1 ao verso 8. Não vamos ler para nós ganharmos tempo, não vai demandar tempo, e aí o vídeo fica muito extenso, E pode ser que os internautas não tenham paciência de assistir. Então nós vamos fazer um vídeo menos, menos extenso, tá? Então a nossa lição, nosso comentarista divide a lição em 3 capítulos ou 3 tópicos principais, O avivamento na vida do salmista. No segundo tópico da nossa lição, nós temos o avivamento espiritual do crente. E no terceiro e último tópico, nós temos a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, nós vamos discorrer esses 3 tópicos, muito importante. Mas antes de discorrer, eu fiz aqui uma introdução, na realidade um relato, para trazer mais conhecimento para os nossos ouvintes, para os nossos alunos que nos assistem, os professores também, para nós aprendermos mais junto, Então, a introdução diz o seguinte: o livro dos Salmos é um dos livros mais lidos da Bíblia, sem dúvida, Quem não leu o livro dos Salmos, Cantares, Eclesiastes são um livro de sabedoria, livro que nos traz conhecimento, são livros de louvores, Muitas igrejas cantam, os salmos em forma de louvores, ok? Mas a pergunta é quem escreveu o livro de Salmos? Nesse relato, nessa introdução, nós vamos entender como ele foi escrito e como ele chegou até a nós. Tá? O Salmo é uma coleção de poemas escritos por vários homens de Deus em épocas e lugares diferentes. Os mais destacados desses escritores que mais escreveu poemas foi o rei Davi. Tá? O Salmo é um conjunto de hinos que contém canções escritas para Deus em séculos. Muitos poemas não revelam o seu determinado autor, mas pode ser canções que muitas pessoas saibam
né? Quem era o autor na sua época? O livro dos Salmos, ou livro dos Cânticos, é uma coleção de 150 poemas, dividido em 5 livros. Várias pessoas foram usadas através dos séculos por Deus para inspirar os salmos. O rei Davi escreveu aproximadamente 73 salmos, cerca da metade do livro. Alguns salmos estão associados a eventos específicos da vida do rei Davi, como o seu adultério com Betseba, as suas guerras, as suas aflições e seus desesperos. Salomão, filho e sucessor de Davi, escreveu 2 salmos, os 72 e os 127. E os livros de Provérbios e Eclesiásticos, os cantos, ou seja, o livro de Cantares, né? Foi escrito por Salomão. Moisés compôs o Salmo 90. Porém, não temos o momento da vida de Moisés em que ele escreveu esses salmos, exato, né? As datas dos salmos abrangem pelo menos 9 séculos. Moisés escreveu no 15º século a.C. e alguns dos salmos foram escritos depois da volta do cativeiro. Por exemplo, o Salmo 147, verso 2, que aconteceu no 6º século a.C. A maioria dos salmos vem da época do Reino Unido, quando a Arca da Aliança foi levada a Jerusalém e o templo foi construído naquela cidade, tá, de Jerusalém. Uma tradição antiga atribui a Davi a autoria dos salmos. Porém, sabemos que 73 salmos foi da autoria de Davi. Tá? A Septuaginta, por exemplo, nos informa que Davi escreveu 82 salmos. A versão, né, que é a Septuaginta, a versão do hebraico para o grego, tá? Ela nos informa que Davi escreveu 82. Mas há também salmos atribuídos a Asaf, 12 salmos, aos filhos de Coré, 11 salmos, salmos e outros isolados atribuídos a Emã, Moisés e Salomão. Então, alguns salmos isolados atribuídos a esses autores. Emã, ainda Moisés e Salomão. E vários outros. São de origens compositórias desconhecidas. Então, tem vários outros salmos que não têm, né, o seu autor conhecido. É provável que o título não queira atribuir originalmente a composição ao personagem mencionado, tá? Estabelecido, ok? Mas apenas certa relação do salmo como a personagem mencionada, ok? Seja por causa da concordância do tema, seja por esse salmo que pertencia a uma coleção atribuída a ele também. O nome dos salmos vem de um instrumento de corda para acompanhar os cânticos, tá? Em grego, saltério, em hebraico, dervim, tá? Que significa hinos, mas na verdade nem todos os salmos são hinos. Existe também as súplicas, lamentações, existe também os oráculos, né? Relato, aqui está relatos, né, escrito nos salmos, e aqui está um simples relato da origem dos salmos. Então, trazendo esse relato para vocês, a introdução, para nós termos um conhecimento mais sobre o livro de Salmos, tá? Iniciando aqui no nosso primeiro tópico, entrando agora no conteúdo da nossa lição, eu fiz uma síntese aqui para a lição não ficar muito extensa, certo? Então, eu fiz a minha síntese e agora vou trazer o conteúdo para vocês, né? Trazer aqui subsídio do tópico primeiro, o avivamento na vida do salmista. Então, no primeiro ponto desse tópico primeiro, nós temos uma busca sincera. Então, nós vemos aqui que Davi, mesmo em adversidade, lutas e perseguições, tá? Desespero por perseguições por parte do rei Saul, a sua prioridade, né, era buscar a presença de Deus. Tá?
Certa ocasião, Davi estava cercado pelo soldado do rei Saul, em 1 Samuel, capítulo 23, 7, e não havia nenhuma saída para Davi. Estava trancado, o soldado fechou todas as saídas. Então ele clama ao Senhor, dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele, confiante em Deus, disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, verso 1 e 2. Então Saul resolveu, por ciúmes, perseguir a Davi, ok? E chegou em um lugar, em uma cidade, em um lugar que Davi estava, ele fechou todas as saídas com seu exército. Porém, Davi, nesse salmo, ele expressa, a sua confiança em Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Aí Davi completa dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De repente, nessa situação que Davi estava cercado, veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus acabam de invadir a terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi, e o salmista tinha plena confiança que o Senhor ouviu e ouviria a sua oração. Num lugar sem saída, um beco sem saída, aonde às vezes nós passamos por tribulações, por situações que não vemos saída, mas quando nós confiamos no Senhor, o Senhor cria situações para nos tirar desse lugar ileso, com vida, e louvar e alegrar pelo o livramento. Foi o que aconteceu com Davi. Ele estava já imaginando que ele não escaparia daquela cilada. Mas quando ele leva os seus olhos para Deus, então ele vê um socorro bem presente, e Deus cria uma situação que Saul teve que voltar para salvar a cidade, e Davi escapou com vida, Então Deus é um Deus poderoso e maravilhoso em nossa vida. Avançando para o segundo tópico, ou segundo ponto do nosso primeiro tópico, contemplando e bendizendo ao Senhor. Um dos maiores desejos de Davi não era o reinado de Israel, mas ele declara dizendo que o seu maior desejo era ver a fortaleza e a glória de Deus. Isso está escrito, em Salmo 63 e 2, onde Davi deseja ver a fortaleza e a glória do Senhor. Davi anelava pela presença de Deus, mesmo em um contexto completamente oposto à presença de Deus, Oposto, era algo, ele estava vivendo momentos difíceis, mas Davi anelava pela presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso, Em situações que tudo está pegando fogo, que está tudo ao contrário à sua vida, e você está confiante no Senhor. Realmente isso pode acontecer só na vida de um crente avivado. E Davi era um homem avivado. Podemos aprender com Davi a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Então nós podemos aprender grandes lições com Davi. Um homem que teve grandes vitórias, mas que teve grandes aflições, grandes adversidades, mas isso não foi capaz de impedir dele anelar, de madrugada buscar ao Senhor e anelar pela presença do Senhor, e tudo que ele ia fazer, ele consultava ao Senhor, e por isso ele foi vitorioso. Foi um homem segundo o coração de Deus. Não é à toa que Deus deu esse título a ele, pela a sua vida avivada, de arrependimento, de renúncia, de recomeço, embora era um homem pecador como nós. Avançando para o terceiro ponto do nosso primeiro tópico, Deus é o nosso auxílio. Aqui o salmista nos ensina que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, socorro, júbilo e segurança para a nossa alma. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. A bênção e a segurança divina é promovida
por um verdadeiro avivamento pessoal na vida do crente. Então, um crente avivado, ele tem a bênção, a segurança, a vitória, né, que vem do Senhor, a vitória divina. Avançando para o nosso terceiro tópico, aliás, nosso segundo tópico da nossa lição, tá? Já meditamos aqui, explanamos aqui, trouxemos subsídio do primeiro tópico, agora vamos trazer mais subsídio do segundo tópico da nossa lição. O avivamento espiritual do crente. Primeiro ponto, reservando uma agenda de piedade. O salmista nos ensina, à luz da Bíblia, que para termos uma vida avivada, precisamos de ter uma agenda com Deus, de oração, leitura da palavra e meditação. Sem dúvida, né? É melhor a agenda com Deus do que a agenda com os homens, porque aí nós vamos ter, né, a resposta daquilo que nós pedimos ao Senhor, né, sobre a nossa vida, nossas decisões. Porque a vida devocional é de suma importância para nós estreitarmos a nossa comunhão com Deus e assim teremos uma vida avivada perante o Senhor. Daniel, capítulo 6, versículo 10. E também o Salmo 63 e verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja. Muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então Davi era sedento pela presença do Senhor. E ele faz aqui uma descrição muito interessante, como ele estava, né? Como se estivesse uma terra seca. E ele desejava da presença do Senhor, como ele desejava a água para beber, né? Que Deus, a água e o alimento, eles são as primeiras necessidades do ser humano. Porém, Davi coloca Deus acima de tudo isso. E o cristão deve colocar Deus acima de todas as primeiras necessidades, tá? Nem a fome, nem a profundidade, nem a largura, né? Nem outra criatura qualquer nos pode, né, nos afastar do grande amor de Deus, diz o apóstolo Paulo. Daniel, capítulo 6, verso 10, quando Daniel soube que o edito, né, do rei estava assinado, entrou em casa no seu quarto, em cima, onde estava, né, numa parte de cima, onde estava aberta as janelas que dava para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel é outro exemplo de homem de Deus, que mesmo numa situação tão terrível, que ele já estava destinado, condenado à morte, porque fizeram um decreto, os camaradas com inveja dele, querendo derrubar o seu ministério ali com o rei, fizeram um decreto e mandou o rei assinar, iludir o rei, dizendo que um homem, qualquer homem, que fizesse uma petição durante 30 dias, né, a não ser ao rei, ele seria lançado na cova do leão. Fizeram isso para pegar Daniel, porque não acharam nada na vida de Daniel. Escafuncharam a vida de Daniel, não acharam nele defeito, não acharam vício, mas encontraram que ele era fiel a Deus e que ele orava 3 vezes ao dia. E eles foram nesse quesito e fizeram um decreto para que Daniel fosse morto. Mas Daniel não se intimidou, continuou orando, porque para ele, né, o viver era Deus, né? Então Deus era com Daniel. E ele continuou orando, como Paulo disse, né? O viver é ganho e o morrer é estar com Cristo, né? Então Daniel tinha essa convicção, ele não voltou atrás, foi para a cova do leão, mas ali na cova do leão, Deus livrou ele da boca do leão, da boca dos leões, né? Então às vezes Deus não te livra da tribulação, mas Ele te livra na tribulação. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Então Deus às vezes permite acontecer isso para que o nome dele seja glorificado. E por causa dessa atitude de Daniel, por causa desse acontecimento, toda a nação, né, foi obrigada a dobrar diante de Deus e muitos se converter ao Deus de Daniel pelo um decreto do rei, e aqueles que fizeram a cova para Daniel foram lançados nela e morreram. Tá?
Então, se fizeram uma cova para você, confie em Deus, eles que vão cair nela. Avançando aqui para o nosso segundo ponto, do nosso segundo tópico, o comentarista, né? Aqui nós temos a prática da oração. O comentarista da lição cita 3 homens de oração: Davi, Daniel e Jesus. Tá? Mas eu quero aqui fazer menção do último, né? Jesus, ok? Porém, Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Jesus começou o ministério orando, né? Jesus começou o ministério dele, foi 3 anos e meio. Quando Jesus começou o ministério dele? Foi lá, né? Se não estou equivocado, em Lucas, capítulo 3, versículo 21, se eu não estou equivocado, talvez eu não lembro agora exatamente, mas foi ali que João Batista, ou Mateus, ele foi batizado nas águas, ok? Ali inicia o ministério de Cristo. Quando ele recebe o Espírito Santo, quando Deus fala, esse é meu filho amado em quem me compraz, dali ele saiu e foi guiado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E voltando do deserto, então, já inicia, né, a partir dali, o seu ministério. E Jesus, só quem registra essa passagem é Lucas, capítulo 3, versículo 21, se não estou equivocado. Quando Jesus sai da água, ele vai à parte e ora. E quando ele ora, então o Espírito Santo desce como forma de pomba. Tá? O céu se abre, o Espírito desce e uma voz do céu diz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Jesus começou o seu ministério com oração. Tá? E ele prosseguiu com oração. No Getsemane ele orou por 3 vezes. Cada vez 1 hora ele orava. Então significa que ele orou 3 horas. E ele voltava aos seus discípulos estavam dormindo. Tá? Estavam com muito sono. Mas Jesus estava orando porque ele ia enfrentar o Calvário, a cruz. Então ele orou. Ele continuou orando. E lá, irmão, na sexta-feira pascual, quando ele é crucificado, Jesus termina o seu ministério orando. Ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Tudo está consumado, entregue em tua mão o meu espírito. Ele orou perdoando os seus algozes. Então, naquela sexta-feira pascual, Jesus encerra o seu ministério orando. Jesus começou o seu ministério orando, prosseguiu orando e terminou orando. E quando os discípulos aproximou de Jesus para lhe pedir algo, eles não pedem para Jesus ensinar eles a pregarem. Olha que importante, o que nos chama a atenção aqui, tá? Isso está lá em Lucas capítulo 11, verso 1 em diante, tá? Eles não pediram para Jesus ensinar eles a pregar, nem curar, nem expulsar demônio, nem multiplicar pães, nem andar por cima das águas, nem repreender a fúria do vento, e nem repreender o mar. Mas eles aproximaram de Jesus e pediu para que ele lhes ensinasse a orar. Por que os discípulos pediu para Jesus ensinar eles a orar? Sendo que era muito melhor pregar, né, fazer milagres, expulsar demônios. Né? Por quê? Isso nos chama a atenção porque eles pediram para Jesus ensiná-lo a orar. Os discípulos descobriram que o poder de Jesus, o poder que Jesus tinha para pregar, para realizar milagres, para expulsar demônio, para andar por cima sobre as águas, para multiplicar os pães, tá? Eles perceberam, eles entenderam que Jesus orava mais que pregava, que Jesus orava mais que realizava milagres. Porque mais oração, meus queridos, mais poder. Menos oração, menos poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Então os discípulos ficaram observando Jesus. Uai, ele realiza milagres com tanta graça, com tanto poder, qual é o segredo? E eles viram que Jesus orava mais do que realizava essas obras miraculosas. Ele falou: vamos pedir para Jesus nos ensinar a orar, para que nós tenhamos poder. Então nós temos aqui, irmão, essa curiosidade. Por que os discípulos pediram para Jesus orar? Porque eles viram que Jesus orava mais do que realizar milagre, mais do que pregava, mais do que expulsava demônio. Um certo pastor, meus queridos, disse assim, que ele preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Por quê? O pastor disse assim, né? Conclusão disso.
Porque Deus, nesses últimos dias, não está precisando de gigantes da pregação, mas Deus, nesses últimos dias, está precisando de gigantes na oração. Porque nós estamos vendo, meus queridos, escasso batismo com o Espírito Santo, escasso milagres, né? Às vezes um movimento aqui, outro lá, um avivamento, um milagre aqui, outro lá, bem escasso. Por quê? Porque o gigante na oração está muito pouco. Nós temos mais gigante de pregação, na pregação do que na oração. O povo não quer mais orar, não temos mais irmãos na brecha, né? Para orar, para que o avivamento aconteça em nosso meio. Então, esse pastor falou uma verdade, que ele preferia, né, ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Porque Deus está precisando nesses últimos dias, não de gigante de pregação, mas de gigante na oração. A Bíblia não manda nós pregarmos sem cessar. A Bíblia não nos manda nós cantarmos sem cessar, mas a Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Olha aí, meu filho, meus queridos irmãos, a grandeza da oração. Está faltando pessoas que estejam na brecha, né, para ser gigantes na oração e trazer avivamento para a nossa igreja, para que Deus venha avivar a nossa igreja. Avançando aqui para o terceiro ponto do segundo tópico, nós temos a leitura devocional da Bíblia. O cristão deve ler e estudar a Bíblia porque ela nos proporciona o verdadeiro avivamento. Tá? Então a leitura devocional nos proporciona o verdadeiro avivamento, através da leitura do conhecimento da palavra que nós vamos nos tornar avivados. Além disso, ela nos proporciona a nos defender e atacar o nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Então nós vemos lá Paulo trazendo uma relação em Efésios 6, né? As armaduras de Deus, né? A espada do Espírito, a palavra de Deus, capacete da salvação, calçado os pés no Evangelho da paz, o escudo que é a fé, né? Então ali tem a armadura e é por isso que nós devemos fazer a leitura da Bíblia para nós nos revestir desse poder de Deus, dessa armadura de Deus, para nos defender e também atacar o inimigo nas investidas que ele faz na igreja e em nossa vida. Ela também evita de nós pecarmos contra Deus. Então a leitura, a meditação na palavra de Deus evita nós de pecarmos contra Deus. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Senhor. Tá? Então, a meditação, a leitura, né, o conhecimento da palavra de Deus nos evita de pecar contra Deus. Aqueles que meditam na palavra de Deus, certamente eles esperarão, né? Eles expulsarão os demônios, melhor dizendo, falarão em outras línguas e se pôr as mãos sobre os enfermos, os curarão. Com certeza será um crente avivado se o crente, o cristão, eu e você, meditarmos, como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo, né, o conselho dos ímpios, nem anda no caminho, né, dos pecadores, e assenta à roda da mesa dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Certamente você vai ser um crente mais avivado dessa terra, como foi Davi, como foi vários, né, heróis da fé, ok? Não vou citar todos os nomes para nós ganharmos tempos aqui, ok? Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, dessa lição abençoada, onde aprendemos o que é o verdadeiro avivamento, a vida pessoal, no terceiro tópico, a vida pessoal e familiar do crente, é o tema do terceiro tópico. No primeiro ponto do terceiro tópico, a vida pessoal. Paulo diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. O cuidado pessoal vem primeiro, tá? Até porque, para você cuidar da doutrina, você precisa estar bem fisicamente e mentalmente. Isso é uma verdade. O obreiro que não cuida de si mesmo está fadado ao fracasso.
Então, muitos obreiros fracassados é porque dedica muito a uma coisa e esquece a outra, né? Então, o obreiro tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da saúde física, da saúde emocional, né? A saúde mental, para que ele possa realizar a obra de Deus com vigor, né? Avivado. Muitos obreiros, irmão, eles se entregam demais e não cuidam da saúde, né? E aí ele tem depressão e tem casos de obreiro ir ao suicídio, perder a razão de viver por falta de ter esse equilíbrio, né? Você precisa de ter um lazer, você precisa de ter uma higiene mental, né? Isso faz parte da vida. Cuidar da sua saúde, Paulo aconselhando Timóteo, porque naquele tempo não era diferente agora. As demandas eram muito grandes. Havia muitos problemas na igreja. E Paulo, então, ele dá um conselho para o seu filho Timóteo na fé, o pastor Timóteo, dizendo que ele devia cuidar primeiro de si, né? E depois, né, da doutrina. Tem que ter esse equilíbrio. Porque a razão de muitos obreiros doentes, infartando e até, né, que isso não aconteça, mas suicidando, perdendo a razão de viver, porque ele não cuidou da sua saúde mental, física e emocional. Então aqui um conselho do apóstolo Paulo: cuide, e aí você vai cuidar das coisas de Deus com mais alegria, com mais avivamento e com mais vigor. Tá? Avançando para o segundo ponto do nosso terceiro tópico, a vida com o cônjuge. Tá? Em Efésios 5, 22, versículo 22, capítulo 5, versículo 22, versículo 25 e 27. São 3 versículos, tá? Que Paulo ensina que as mulheres devem ser submissas ao marido como ao Senhor, tá? Para que o lar vá bem, para que os cônjuges vá bem na presença de Deus. E que os maridos, no versículo 25, e que os maridos devem tomar a sua esposa, amar as suas esposas, melhor dizendo, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o marido tem que, né, dar a vida, né, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, né? É a consequência, como lemos em Efésios 6, 5 e 6, tá? Que os filhos devem ser obedientes aos pais, honrar pai e mãe para ter longa vida na terra. E os pais não devem provocar ira nos filhos, mas criá-los no temor do Senhor. Então aqui está um ensino, uma recomendação do apóstolo Paulo para que o lar vá bem e seja um lar avivado, né? E certamente o cônjuge terá uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, como está em Efésios 5 e versículo 18. E o incrível que nós vemos, irmão, às vezes tem pessoa que questiona, um obreiro que não tem filhos, né? Um jovem que é obreiro casado não pode ensinar sobre questão conjugal ou questão familiar. Mas aqui nós temos uma quebra de exceção, uma quebra de regra, né? Uma quebra aí de paradigma, podemos dizer assim. Não sei se cabe bem essa palavra, né? Mas é uma quebra de regra aí. Paulo era solteiro, nunca casou e foi o que mais ensinou com excelência sobre casamento, sobre relação conjugal. Então tudo depende, irmão, de uma vida avivada, de estudos, dedicação à palavra, né? Cuidado, é lógico, do físico, da saúde, mas aí dedicação da palavra, dedicação do estudo e ter unção, uma vida avivada, uma vida de oração. Você pode ensinar assim mesmo sendo um rapaz solteiro ou mesmo não tendo filhos, sendo um casal, né? Acontece, né, de ter casais que não têm, por questões genéticas, não têm filhos, né? Mas pode trazer um estudo com o Paulo, então nada disso impede. Paulo era uma bênção porque era um homem avivado na presença de Deus. Avançando para o último ponto do nosso segundo tópico,
a vida com os filhos. Tá? Em 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo, né? Então aqui nós temos aqui um ensino, uma recomendação, ok? A vida com os filhos, certo? Os cuidados espirituais, Deuteronômio 11, versículo 18 e 21, fala sobre os cuidados espirituais com a família. O hábito do culto doméstico, Salmo 78, verso 1 ao 9. O relacionamento cristão com os filhos, Efésios 6 e 4, Colossenses 3 e 21, são essenciais para um lar avivado. Então, temos esse ensinamento aqui do bom relacionamento com os filhos, porque aquele que não cuida dos filhos, da família, é pior do que os infiéis, diz a palavra de Deus. Avançando aqui para o nosso quarto ponto, né, do nosso terceiro tópico, tá? Já estamos chegando no final, não do segundo, melhor dizendo, do terceiro tópico, é o quarto e último ponto do terceiro tópico, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Tá? A vida pessoal, esse efeito proporciona alegria, coragem, a vida de santidade, tá? Esse efeito. E assim a família cresce na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, tá? Então os efeitos do avivamento na vida pessoal. Esses efeitos ele proporciona alegria, coragem, tá? Vivacidade, né? Proporciona santidade. E assim a família cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Chegamos ao fim dessa maravilhosa lição. Tá? Agradeço a você que teve a paciência de ficar conosco até o final desse vídeo. E agora nós vamos fazer a conclusão desses 3 tópicos maravilhosos que nós ministramos agora. Nos Salmos podemos ver como Davi demonstra, né? Ele demonstra uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Meus queridos, a maior alegria de Deus não é o seu dinheiro, não é a sua conta alta no banco, né? Poupuda no banco, melhor dizendo, ok? Recheada no banco. Não é a sua casa nova, bonita que você tem, sua casa ampla que você tem, não. Né? Não é a sua saúde. A maior alegria de Deus é ver o seu rosto no dia da Santa Ceia, ao redor da mesa. Mesa fala comunhão. É o Senhor ver você em comunhão. Ele olha e diz, o meu filho está em comunhão comigo. Então, o melhor de tudo é estar em comunhão com Deus, através de uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de devoção a Deus. É certo que muitos de nós, né, ou dizer todos nós, caímos em contradição. Podemos cair, cometer um pecado, cometer um deslize. Mas como Davi, né, como vários heróis da fé arrependeram, como Pedro, né, teve o arrependimento, pediu perdão e recomeçou novamente, você também pode recomeçar. Mas o importante é que você conserte, confesse os seus pecados, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. E não perca a comunhão com Deus, não deixe de tomar a Santa Ceia, porque a alegria do Senhor é nos ver ali. E a maior alegria de Deus, de Jesus, que Ele disse, é de novamente participar da Santa Ceia juntamente conosco no reino dos céus. Essa é a alegria do Senhor. Então, uma vida avivada é estar em comunhão com Deus. Um beijão no seu coração, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, o seu joinha e compartilhar o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Bye, bye, galera. Deus abençoe.